Olá, olá, seja bem-vindo ao nosso canal Curvas do Saber, com mais esta nossa conversa franca, hoje a respeito do tempo, o tempo cronológico, a máquina do tempo. Será que o tempo existe? Será que o tempo é uma ficção, apenas uma sensação? O que é o tempo? Eu sei que não é tarefa fácil conversar sobre o tempo cronológico, mas todos nós sabemos o que é o tempo. Só que, quando chega no momento de definir o que é tempo, então a nossa cabeça começa a rodar um pouco, não é mesmo? E nós podemos até percorrer por diversos caminhos, como a filosofia, a religião, a psicologia, a mitologia, a literatura e até a ciência, é claro. Agora, a nossa vida se faz dentro do espaço e do tempo. O espaço fica mais fácil definir, nós nos movimentamos no espaço, mas utilizamos o tempo para organizar a nossa vida. Mas ficam as perguntas: o que é o tempo? Será que existe passado, presente, futuro? Será que é possível fazer viagens no tempo? O tempo é uma realidade ou é uma ficção? Enfim, são várias perguntas. Será que o tempo é uma quarta dimensão? Já foi comprovada cientificamente a existência do tempo? Será? Então são essas e algumas outras questões que nós estaremos conversando aqui, sobre a máquina do tempo como uma realidade ou uma ficção. A proposta é de filosofar um pouco, fazer algumas reflexões, até algumas provocações, mas eu não tenho, por exemplo, a pretensão de entrar no campo da física quântica, porque até certo ponto ela segue caminhos que nos lembram até a filosofia. E é algo bastante complexo, não é? Falar em teoria quântica, mas também pode-se discutir essa questão do tempo sob o ponto de vista da física quântica. O físico italiano Carlo Rovelli, ele fala sobre a mecânica quântica, dizendo que ela tem uma intersecção com a filosofia. No passado, a física, diz ele, avançou graças à inspiração da filosofia. Os grandes cientistas do passado não eram considerados cientistas, não se consideravam cientistas, eram filósofos. Por exemplo, Kepler, Copérnico, Galileu Galilei, Isaac Newton, não se denominava, até porque essa palavra ciência, cientista, isso não existia naquela época. Era a filosofia. Então, na visão deste físico italiano, o Carlo Rovelli, o avanço da física quântica depende da filosofia. E como diz também o professor e grande filósofo contemporâneo, o professor Mário Sérgio Cortella, que eu admiro bastante, gosto muito dele, ele diz que a filosofia serve para nos tirar do comodismo do óbvio, nos tirar do comodismo das certezas. Então a proposta da filosofia é fazer pensar, é fazer refletir e nos tirar do comodismo das verdades, do comodismo das certezas, do comodismo do óbvio, como diz ele. E eu quero lembrar aqui então, começando esse nosso caminho filosófico, eu quero lembrar Santo Agostinho, que viveu lá pelo século IV da nossa era, que ele disse mais ou menos assim. Em outras palavras, ele quis dizer o seguinte: o que é o tempo?
Se ninguém me perguntar, eu sei o que é. Mas se alguém me perguntar, aí eu já não sei o que é o tempo. Claro que ele disse em outras palavras, mas a essência é esta aqui. Se não me perguntarem, eu sei o que é. Mas se alguém me perguntar, aí eu já não sei. Quer dizer, se eu quiser explicar o que é o tempo, eu já não sei. E ele faz uma reflexão bastante interessante sobre o passado, o presente e o futuro. Que, aliás, essa filosofia de Santo Agostinho é muito utilizada em trabalhos acadêmicos. São muitos os trabalhos acadêmicos que relacionados com essa filosofia de Santo Agostinho. Então vamos ver o passado, presente e futuro que ele diz. Ele diz o seguinte, que o passado não é, ou seja, o passado não tem uma existência material, porque ele é o tempo que se afastou de nós. Então, tudo que já não é mais palpável é aquilo que já se foi. Então, o passado não existe. O passado não tem existência material. Com relação ao presente, o que diz Santo Agostinho? O presente é o agora. Mas se o presente não saísse dali, ele seria eternidade. Se o presente existisse em si mesmo, se permanecesse sempre presente, ele seria a eternidade. Então ele não existiria como tempo. Então o presente, para ser tempo, ele precisa se tornar passado. Então, o que é, aquilo que é, não pode deixar de ser. Então, o presente também não é, porque ele deixa de ser, ele vira passado. Cada segundo desta nossa conversa que nós estamos fazendo aqui, cada segundo da nossa vida se torna passado. Então, essa é a ideia. Então, o presente não existe, porque para ele se tornar tempo, ele precisa virar passado. Então, como presente, ele deixa de existir. Então, o presente não existe. Sobre o futuro. Bom, o futuro é mais fácil entender, porque o futuro não é, porque ele não tem existência material. Ele ainda não existe. E quando o futuro existir, ele vai ser presente. Só que o presente, para se tornar presente, para se tornar tempo, ele precisa virar passado. Então, obviamente, o futuro também não existe. São algumas reflexões de Santo Agostinho que ficam aí para quem se interessar, se aprofundar nesta filosofia dele. Ok? Bom, nós temos uma certa intimidade com o tempo. Nós até utilizamos algumas expressões como correr contra o tempo, matar o tempo, como passou rápido essa semana. Mas não foi a semana tem sempre o mesmo período. Né? Mas o que é isso? Passou rápido essa semana, passou rápido este ano, já está chegando o Natal. Não é? São expressões que nós utilizamos. Mas o que significa isso? Uma outra expressão também que nós utilizamos, não tive tempo ou não tenho tempo, é o caso daquele aluno que não fez o trabalho e diz para o professor que não teve tempo de fazer o trabalho. Mas como? Todo mundo tem as 24 horas do dia, o tempo é igual para todos, por que ele não teve tempo? Provavelmente porque não soube administrar o seu tempo. Mas, enfim. Agora o tempo, será que o tempo é uma percepção? Será que ele é nosso aliado? Às vezes nós consideramos o tempo nosso aliado, outras vezes nós entendemos o tempo como nosso adversário. Mas o tempo também pode ser entendido como uma percepção. Porque nós percebemos que as coisas se transformam
E percebendo-se que as coisas se transformam, vem essa ideia de que ela já foi alguma coisa, então é passado. Neste momento que eu estou observando essa coisa é presente. E ela vai se transformar, então será o futuro. Então, nós percebemos essas transformações. Agora, um detalhe importante. Pensar sobre o tempo até parece é uma coisa própria, não é? Dos adultos. Porque as crianças não se preocupam. As crianças não têm essa preocupação com o tempo. Nós, adultos, sim. Por causa dos nossos compromissos, que nós temos que organizar a nossa vida de acordo com os nossos compromissos, não é? Com as nossas atividades. Então, nós nos utilizamos do tempo. Então, aparece essa questão também do tempo ser uma coisa própria, humana. É algo que nos torna humanos. É essa preocupação com o tempo, essa a administração do tempo, esta utilização do tempo. Porque os outros animais, eu creio que não têm essa preocupação de se organizar de acordo com o tempo e essa preocupação com o tempo. Isso é uma coisa própria do animal humano. Ok? Agora eu falava a respeito das transformações que nós percebemos. E aí vem a ideia de passado, presente, futuro. Mas devemos compreender que a grande lei universal é a lei da transformação. Tudo se transforma, tudo muda. Tudo muda. O próprio clima, está aí um exemplo muito claro. O clima muda também no planeta Terra, sempre mudou, está mudando e vai sempre mudar. Isso é uma coisa própria do planeta. Assim como nós estamos falando em máquina do tempo, mas esse tempo cronológico, nós temos também o tempo meteorológico. Temos a meteorologia, temos o tempo presente, mas temos também o tempo de acordo com a questão climática, né, que é o tempo observado durante muitos anos. E aí nós temos uma média e tal que se chama de clima. Então, tudo é transformação no universo, no planeta Terra e em nós também. Tudo é transformação. Essa é a grande lei universal. E quando nós percebemos essas transformações, começa a vir então a ideia de passado, de presente, de futuro, de tempo. Então, o tempo não deixa de ser uma sensação, uma percepção nossa. Mas, ao mesmo tempo também, quando nós percebemos a passagem do tempo, aí nos vem uma angústia, que é a angústia de saber que nós somos finitos. E aqui eu não estou entrando em questões religiosas, ok? Eu estou fazendo assim algumas reflexões, estou partindo assim por um caminho filosófico. Mais adiante nós vamos falar da questão da ciência, o que fala a ciência a respeito sobre o tempo. Por enquanto vamos fazer algumas reflexões e provocações. Então nós temos essa angústia de saber que nós somos finitos. Então, de alguma forma, nós tentamos driblar essa nossa finitude e tentamos nos eternizar. Tentamos transcender essa nossa limitação biológica. E essa angústia acaba, então, passando por vários caminhos do conhecimento humano. Então, como eu já falei no início, a religião, a psicologia, filosofia, literatura, ciência. Então,
nós buscamos meios de nos eternizar. E talvez até isso instintivamente. Por exemplo, quando nós fazemos as fotografias, fazemos os álbuns de família, nós estamos procurando nos eternizar, eternizar os nossos antepassados, os nossos parentes. É uma forma de buscar a eternização. Quando nós fazemos vídeos, hoje é muito fácil fazer vídeos, então vamos deixando esses vídeos guardados no celular, no computador, etc. E com isso nós buscamos a eternização. A famosa receita da vovó, as receitas de família, que vai passando de pai para filho, vai ficando na família, é a vovó que se eterniza na família. Enfim, nós vamos deixando lembranças e vamos criando várias maneiras de buscar a eternização. E aqui eu lembro a mitologia grega, quando nos fala de Cronos. Cronos, que era o deus grego do tempo, é aquele que rege os destinos, é aquele que tudo devora também, porque Cronos era um deus invejoso. Ele, inclusive, chegou a mutilar o seu pai, que era Urano, para assumir o lugar do pai como governante do universo. E, além disso, ainda capaz de engolir os seus próprios filhos. Ora, então, se nós nos utilizarmos aqui de um olhar metafórico, nós vamos entender Cronos como o tempo que governa o universo, que nos governa, que governa a nossa vida. A nossa vida é organizada em função do tempo. O tempo que é criador, mas ao mesmo tempo também é destruidor, é aquele que engole os seus filhos e é aquele que rege os nossos destinos. E da palavra Cronos, o deus grego do tempo, vem palavras como cronômetro, cronologia, cronograma, cronometria. Tudo vem de Cronos. Então, falar sobre o tempo, como eu tenho dito, nós podemos percorrer por vários caminhos e inclusive até pela música. Se você pesquisar na internet, você vai ver que nós temos muitas músicas falando sobre o tempo. Inclusive no próprio título da música, a palavra tempo aparece em muitas delas. Eu lembro aqui uma música de Caetano Veloso, Oração ao Tempo, que ele mesmo canta, outros cantaram, inclusive essa música ficou muito bonitinha com a Maria Gadu. Oração ao Tempo. É quando Caetano procura negociar com o tempo, com o Deus. Ele fazendo elogios ao tempo, mas ao mesmo tempo tentando ganhar alguma coisa. Ele tenta negociar com o tempo. Então, há algumas frases que ele cita, né, na letra dessa música. És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Vou te fazer um pedido, compositor de destinos. Veja bem, o tempo como compositor de destinos, o criador de destinos na nossa vida. E o interessante nessa música também é que são 10 estrofes e de 4 linhas. E cada estrofe é repetida essa expressão. Tempo, 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 tempo. Aí 2 vezes em cada estrofe.
E isso vai se repetindo. Nas 10 estrofes aparece uma frase, tempo, 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 tempo. Outra frase, tempo, 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 tempo. Ora, isso nos faz lembrar a ideia do tempo, da repetição do tempo, a repetição das horas, dos dias, dos meses, das semanas, dos anos. É o tempo que se faz. Então, uma letra bastante inteligente falando a respeito do tempo. Mas existem muitas outras músicas que você pode pesquisar na internet e pode também fazer uma análise dessa questão do tempo na música, que é muito interessante. Bom, então, de alguma forma, nós procuramos nos eternizar, porque nós não nos conformamos com a nossa finitude biológica. E, de alguma forma, então, nós procuramos ser lembrados. E assim, nos eternizamos no tempo. Eu lembro até uma frase usada por um artista da época lá dos anos 60, junto com Roberto Carlos, Tim Maia, Erasmo Carlos, aquela turma toda da Jovem Guarda, o Carlos Imperial. Ele era meio criticado por alguns jornalistas, por algumas atitudes dele. Então, eu me lembro que ele disse assim, falem mal, mas falem de mim. Ou seja, mesmo falando mal de mim, não tem problema não, porque assim eu vou me eternizar na música, na literatura, enfim. Falem mal, mas falem de mim. Bom, então essa questão do tempo, ela permeia, né, por muitos segmentos da nossa vida, como eu já falei. No caso da literatura, eu vou citar aqui o grande poeta, o Mário Quintana, que faleceu em 1994. Ele tem um poema cujo título é Os Relógios. E tem um trecho em que ele fala assim: o tempo é uma invenção da morte. Não o conhece a vida, a verdadeira, em que basta um momento de poesia para nos dar a eternidade inteira. Preste atenção, o tempo é uma invenção da morte. Quer dizer, o que é isso? Não é? É essa questão de nós lidarmos com o tempo e buscarmos uma maneira de nos eternizar, até mesmo pela poesia. É uma busca da eternidade inteira. Nós queremos transcender, como já disse, essa nossa limitação biológica, não queremos admitir a nossa finitude. Então, de alguma forma, nós buscamos a eternização. Então, a própria busca da eternização não deixa de ser uma forma de lidar com o tempo. Eu cito aqui o caso também da criogenia, não é, na ciência, em que pessoas são congeladas a uma baixíssima temperatura e isso faz com que todo o processo do organismo entre num estado estável, que mais tarde pode ser, essa pessoa pode ser reanimada, né, e quem sabe ser curada de uma doença, enfim, é a criogenia. Também uma forma de pensar e de agir buscando a eternização. Então, nós não podemos negar que nós somos criaturas que vivem dentro do espaço e dentro do tempo também. E vamos continuar nossas reflexões e provocações, ainda fazendo referência a um outro poema de Mário Quintana, 600
1066 é o nome deste poema. Devemos tomar cuidado porque há diversas alterações deste poema, inclusive com falsas autorias na internet. O original encontra-se neste livro aqui do Quintana, Esconderijos do Tempo. Neste livro aqui está o original deste poema. E é esse que eu vou citar aqui e fazer uma reflexão em cima dele. Percebam que é uma reflexão existencial e a passagem inevitável do tempo. Ele diz assim: a vida é uns deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Há tempo. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, passaram 60 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. E se me dessem um dia uma outra oportunidade, eu nem olhava o relógio, seguia sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Ele tinha 74 anos quando escreveu esse livro, que eu mostrei aqui, Esconderijos do Tempo. E é uma reflexão que ele faz quando ele percebe que aproveitar a vida é uma emergência. A vida, como ele diz no início, a vida é uns deveres que nós trouxemos para fazer em casa. O que é isso? É a ideia de que nós nascemos para cumprir uma tarefa, nós nascemos para cumprir uma obrigação que nós vamos adiando, vamos empurrando para frente. Como ele diz, quando se vê, já são 6 horas. Ainda há tempo. Agora, quando se vê, já é sexta-feira. E quando se vê, passaram 60 anos. Quer dizer, o tempo voa, o tempo passa e a gente vai empurrando a nossa tarefa com a barriga, nós vamos adiando a nossa missão, vamos jogando as coisas para frente e não percebemos que o tempo está passando. Ou seja, nós não estamos aproveitando o tempo que nos é dado. Nós continuamos adiando a vida. Depois ele diz: agora é tarde demais para ser reprovado. Quer dizer, neste momento ele percebeu o tempo. Ele não quer ser reprovado. Ele despertou para a urgência de aproveitar a vida, de completar a sua missão. Eu lembro aqui até uma frase que eu li por esses dias, que não me lembro onde, que diz assim: nós temos 2 momentos na vida, aquele em que dormimos e aquele em que despertamos. Interessante, guarde isto aí. Nós temos 2 momentos na vida, aquele em que dormimos e aquele em que despertamos. Bom, continuando com o Quintana neste poema, ele diz assim: e se me dessem um dia uma outra oportunidade, eu nem olhava o relógio, seguia sempre em frente. Aqui se revela o quê? O desejo de voltar no tempo é a máquina do tempo, o passado. Voltar no tempo para viver de uma forma diferente. Ele compreendeu que não aproveitou direito a vida. Se fosse jovem de novo, então, aproveitaria melhor o tempo. E finalmente ele diz: e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Então, aqui se revela a importância de aproveitar bem cada momento que nós temos diante de nós. Quer dizer, não adianta brigar com o tempo.
Então, não adianta, como eu disse, brigar com o tempo. Não adianta tentar controlar o tempo, porque a luta está perdida. Agora, fica ainda claro o seguinte, que ele quis dizer que as horas são passageiras, mas é isso que torna então as horas preciosas, que devem ser bem aproveitadas então. Bom, refletindo ainda a respeito dessa questão de passado, presente, futuro, essa máquina do tempo, eu vou falar um pouquinho aqui a respeito das estrelas. Quando eu dava as aulas lá na Universidade Federal de Santa Catarina de astronomia, eu fazia uma reflexão com os alunos, dizendo o seguinte: depois do Sol, porque o Sol é uma estrela, não é? Mas depois do Sol, a estrela que está mais perto de nós é a Alfa do Centauro. Ela está a 4,5 anos-luz de distância de nós. Isso significa dizer que quando nós estamos olhando essa estrela, nós estamos vendo o que ela era no passado. O que ela era há 4,5 anos atrás. Tá certo? Já que a luz dela leva 4,5 anos para chegar até nós. Então nós estamos enxergando essa estrela, o que ela era há 4,5 anos atrás. Bom, isso se dá então com todas as estrelas, porque as outras estão muito mais distantes do que Alfa do Centauro. O Sol, que também é uma estrela, não vamos esquecer isso, o Sol está a 8 minutos luz, ou seja, a luz do Sol leva 8 minutos para chegar até nós. Então, quando nós olhamos o Sol, nós estamos vendo o que ele era há 8 minutos atrás. Ok? E a Lua? Bom, a Lua reflete a luz do Sol, a Lua não tem luz própria. Mas essa luz que é refletida para nós, ela nos chega depois de 1,5 segundos. Isso quer dizer que até a Lua nós vemos no passado. 1,5 segundos a Lua. O Sol, 8 minutos. A Alfa do Centauro, 4,5 anos. Agora imagine todas as outras estrelas e galáxias que estão por aí a milhares e milhões de anos-luz de distância de nós. Isso significa dizer que, quando nós olhamos o céu, nós estamos vendo o passado. Estamos vendo o passado. Agora, uma coisa interessante. Por exemplo, vamos imaginar que lá em Alfa do Centauro, nós temos algum planeta por lá, com alguma civilização que pense também, que tem inteligência, enfim, e que eles estão olhando para nós aqui, para o nosso sistema solar. Então, eles estarão enxergando o nosso Sol, a nossa estrela Sol, com um atraso também de 4,5 anos, porque a luz do Sol leva 4,5 anos, então, para chegar lá em Alfa do Centauro. Então, vejam, nós aqui estamos vendo Alfa do Centauro, que ela era com atraso de 4,5 anos. E eles lá estariam nos vendo com atraso de 4,5 anos. Então significa dizer que nós estamos aqui no presente e Alfa do Centauro está no passado. Agora, para eles lá, eles estariam então no presente e o Sol aqui estaria no passado. Nós aqui estaríamos no passado. E agora, quem é que está no presente, quem é que está no passado? É a relatividade? Bom, vamos conversar sobre isso um pouquinho mais adiante. Uma outra questão também é que, de alguma forma, então, nós vivemos no tempo e no passado, como eu estou procurando colocar. Agora, o tempo, ele precisa dos acontecimentos
o tempo cronológico, ele precisa dos acontecimentos, diferentemente do espaço, porque o espaço existe por si só. Eu estou aqui numa sala que tem altura, tem comprimento, tem largura, tem as 3 dimensões, então esse espaço existe por si só. Agora, eu posso caminhar de um ponto A a um ponto B, eu estarei caminhando no espaço, mas eu posso contar quanto tempo eu levo do ponto A ao ponto B. Posso contar em passos, posso contar em minutos, posso contar em horas ou em quilômetros, enfim. Então, o tempo, para ser tempo, ele precisa de um acontecimento, ele precisa que eu me desloque, ok? Para ele existir como tempo. Então, mas as duas coisas estão interligadas, não vamos esquecer isso. Tempo e espaço estão interligados. Aí vem a pergunta, então quer dizer que se eu ficar parado, o tempo não vai passar para mim? O tempo não existe para mim? Não, ele existe sim, porque há coisas em minha volta que estão se movimentando, como o planeta Terra, por exemplo. O planeta Terra que se movimenta, tem movimento de rotação, que dão os dias, as noites, as horas, tem as estações do ano, com o movimento da Terra em volta do Sol, enfim. Então o tempo passa assim porque nós estamos no planeta Terra, o planeta se movimenta. Então automaticamente nós estamos indo junto com ele, indo junto com o planeta. Então nós automaticamente, mesmo que estejamos parados, sentados aqui numa cadeira, o tempo está passando sim. Bom, então, a máquina do tempo que nós estamos falando, claro, é a máquina do tempo, o tempo cronológico, não é o tempo meteorológico, não é o clima, nada disso, tá ok? Agora, o que nos diz então a ciência a respeito desse tempo cronológico? Na relatividade de Einstein, fala-se então que existe um tecido espaço-tempo, que é uma coisa só. Ou seja, Einstein incluiu o tempo como uma quarta dimensão. E isso se chama então o tecido espaço-tempo, como sendo uma coisa só. Então, espaço e tempo estão interligados. E o tempo é afetado pela gravidade, é afetado pela velocidade também. E a teoria da relatividade do Einstein comprovou que quanto mais rápido um objeto se move pelo espaço, mais lento ele se move no tempo. Quer dizer, vamos dar um exemplo para clarear. Nós temos um astronauta com a idade de 45 anos, digamos. Ele sai numa espaçonave, vai para o espaço, mas numa velocidade altíssima, chegando perto da velocidade da luz. Agora, ele viaja lá no espaço por alguns anos. Depois, então, ele volta para a Terra. E aqui na Terra ele tinha deixado um filho de 20 anos. O que aconteceu? Quando esse astronauta voltou, o filho estava mais velho do que o pai, o astronauta. Mas como pode ser isso? Pois é, com palavras fica difícil explicar e entender essa relatividade de Einstein. Agora, aplicando a equação, aí sim fica tudo mais fácil. E a equação não é uma equação muito difícil, não. Então, podemos jogar ali alguns valores aleatórios. Num primeiro momento, o resultado vai ser 1. Pegamos a equação, novamente, jogamos outros valores aleatórios, o resultado vai ser outro. E aí, então, a gente consegue, pela matemática, pela equação, a gente consegue visualizar essa ideia de Einstein, da teoria da relatividade, de que
a gravidade e a velocidade influenciam no tempo. E se uma pessoa viajar numa velocidade muito grande, quando voltar para a Terra, estará mais novo do que as pessoas que aqui ficaram. Então é a relatividade. Mas, como eu digo, isso só pode ser visualizado aplicando-se à equação, que não é a minha proposta aqui neste momento. Tá? Quem se interessar pode pesquisar aí, que vai encontrar a fórmula e pode jogar os valores e vai verificar isso aí. Então, embora essa ideia ela pareça até assim meio fantasiosa, mas até relacionada com a ficção científica, não é? Mas há diversas evidências que demonstram que viagens no tempo são possíveis, mas com a tecnologia adequada que nós ainda não temos. Pode ser que futuramente tenhamos, mas no momento nós não temos. Mas a matemática resolve isso e prova que o tempo existe sim como uma quarta dimensão junto com o espaço. Agora, já foi feito algum experimento? Sim, sim. A Estação Espacial Internacional, que está aí por volta de 600 a 800 quilômetros de altura, foi feito um experimento, sim. Foram colocados relógios de altíssima precisão na espaçonave e os mesmos relógios aqui em Terra. Depois de 6 meses da estação espacial contornando a Terra, os relógios lá de bordo da estação se moveram 7 milésimos de segundos mais lentos do que os relógios na Terra. Porque lá a gravidade é menor e lá também a velocidade da nave é muito alta, mas nem chega perto da velocidade da luz, mas são 28 mil quilômetros por hora. É uma velocidade grande para os nossos padrões aqui em Terra, aqui na superfície. Então, eu repito, 7 milésimos de segundos mais lentos os relógios lá na estação durante uma viagem de 6 meses. Isso significa dizer que se um astronauta durante 6 meses lá na estação vir para a Terra, ele estará 7 milésimos de segundos mais novo do que as pessoas que aqui ficaram. Os satélites, chamados satélites de posicionamento global, esses que nós chamamos popularmente de GPS, eles estão a uma altura de entre 20 mil a 30 mil quilômetros de altitude, onde a gravidade é mais ou menos 17 a 20 vezes menor do que aqui na Terra. Então, lá o tempo corre mais rápido nesses satélites. Isso significa que é preciso ajustar 38 microsegundos todos os dias para que as informações lá do satélite fiquem ajustadas com o tempo aqui da Terra, porque lá, diariamente, o tempo transcorre de forma diferente, 38 microsegundos todos os dias. Então, isso é uma prova de que a relatividade tem razão. Ok? Pois bem, existe um paradoxo que se chama paradoxo temporal do passado, que é até uma contestação filosófica, um raciocínio lógico que desmonta a possibilidade de viagens no tempo. Mas, segundo a relatividade, seria possível, claro, não é? Como o caso que eu citei do astronauta de 45 anos, vai para o espaço, faz uma viagem por muitos anos, quando volta está mais novo do que o filho dele que tinha 20 anos,
quando o astronauta foi viajar. Bom, agora, esse raciocínio lógico, essa contestação filosófica, então diz que se alguém viaja para viajar para o passado e alterar uma ação lá no passado, ele acaba mudando os acontecimentos futuros, inclusive até a própria viagem que ele fez, até a própria existência dele. Um paradoxo muito citado, muito conhecido, é o paradoxo do avô. Alguém viaja ao passado, mata o seu avô antes que ele conhecesse a sua esposa, né? Então automaticamente o pai ou a mãe dessa pessoa que viajou no tempo não teria nascido. Então essa pessoa também não existiria. Então a própria viagem no tempo não seria possível fazer, porque a pessoa não existiria. Até podemos dizer também, raciocinar assim, a pessoa viaja ao passado, mata o seu pai e a sua mãe. Então como que ele nasceu? É o paradoxo que se chama o paradoxo temporal do passado. Mas aí entra a ciência novamente. E a ciência procura solucionar esse problema desse paradoxo temporal, falando na existência, mas isso é teoria, não existe comprovação, é teoria. Ele fala na existência de universos paralelos, ou também chamados de multiversos, que seriam outras dimensões, nas quais então seria possível modificar um acontecimento no passado, porque a modificação seria feita numa dimensão, enquanto que a pessoa continuaria existindo na outra dimensão. Então, com essas várias dimensões, chamados universos paralelos, seria possível fazer essa viagem então ao passado, mesmo alterando algum acontecimento lá no passado. Então, reforça a ideia de que pode existir, sim, o passado. Bom, então eu lembro, né, que o papel da ciência é enfrentar justamente desafios, é formular hipóteses e é tentar comprovar essas hipóteses. Muitos filmes têm sido feitos trabalhando essa questão, dessa temática do tempo, né, e do próprio paradoxo do tempo também. Aquele filme, se eu não me engano, foi uma trilogia, De Volta para o Futuro. Tem também no episódio lá de Harry Potter alguma coisa relacionada com o tempo. Tem o filme Efeito Borboleta. O próprio filme Interestelar também trata dessa questão do tempo. Agora, falando sobre os paradoxos não temporais, isso então é o que confirma a teoria de Albert Einstein. Elas não tratam de viagens ao passado, mas sim de mudanças na linha do tempo, que é o caso, por exemplo, de paradoxo dos gêmeos. Um dos irmãos viaja numa velocidade muito perto da luz por alguns anos, enquanto o irmão gêmeo permanece aqui na Terra. E quando aquele viajante volta, ele estará mais novo do que o seu irmão gêmeo. Mas isso não tem nada a ver com o passado. É simplesmente um paradoxo não temporal. É na linha do tempo apenas que ele ocorreria. E como eu citei, aquele paradoxo do pai e filho. O astronauta que viaja também numa velocidade muito grande, e quando ele volta, ele deixou um filho de 20 anos aqui na Terra, quando ele volta, ele estará mais novo do que o seu filho. Então, em cima disso também existem as hipóteses de viagens nesse tecido espaço-tempo. O tecido espaço-tempo seria algo assim, mais ou menos. Deixa eu pegar uma folha de papel aqui. Seria algo assim. Então, isso aqui seria o espaço-tempo. O tecido espaço-tempo.
como se fosse imagine uma cama elástica. Seria isso aqui, o espaço-tempo. Agora nós temos um ponto A e um ponto B que estão muito distantes entre si. Então, se fosse possível fazer uma dobradura desse tecido espaço-tempo, dobrar essa cama elástica dessa maneira assim, o ponto A e o ponto B iriam se aproximar. E aí então formaria, digamos, esse chamado buraco de minhoca, um túnel imaginário, em que nós sairíamos do ponto A ao ponto B, porque estariam muito mais próximos entre si, e aí a viagem se tornaria viável, porque os pontos estariam mais próximos. Agora, é como fazer essa dobradura, quer dizer, não tem a tecnologia ainda para fazer isso, mas é teoria, e é assim que a ciência vive. A ciência tem sempre que ficar de portas abertas para a contestação, digamos assim. Nós temos uma teoria que neste momento ela é válida, mas as portas têm que ficar abertas para a contestação. Essa teoria precisa ser contestada e ela pode até ser um pouco remodelada ou pode ser até ser substituída completamente. É assim que a ciência tem que ser. A ciência não pode viver de dogmas, porque o dogma é uma coisa própria da religião, por exemplo, né? Ou você acredita ou não acredita, é a fé. Aquilo ali tem que ser aceito. E a ciência não pode ser assim. Na ciência nós não podemos ter dogmas. As portas têm que ficar abertas sempre para a contestação ou a reformulação total de uma teoria. Então são questões que eu coloco aqui para fazer você pensar um pouco. Nós temos também o chamado bóson de Higgs. Peter Higgs, um físico inglês, ele formulou uma hipótese na década de 1960, mas ele não conseguiu comprovar. Outros também falaram a respeito deste bóson. O bóson é uma partícula subatômica. Ela é considerada uma partícula capaz de fazer, porque no mundo subatômico as coisas se movimentam muito rapidamente. Então o bóson seria aquela partícula capaz de fazer com que as outras partículas se movimentem mais lentamente. Pense num copo com água. Você joga uma bolinha de gude e ela afunda rápido. Agora, pegue um copo com óleo. Aí a densidade do óleo vai fazer com que a bolinha afunde, mas afunde devagar, se movimente devagar. O bóson é mais ou menos isso, né? O fundamento do bóson é isso. Ele faz com que as outras partículas se movimentem devagar, e ao se movimentarem devagar, elas vão se unindo e vão formando a matéria. Então ela seria a partícula responsável pela formação da matéria. Mais adiante um pouco, um físico americano, Leon Lederman, ele escreveu um livro chamado A Partícula de Deus. Inicialmente o nome do livro era The Goddamn Particle, mas a editora não gostou daquele "damn" ali, que seria uma coisa meio aborrecida, não é? Porque seria maldita, partícula maldita, tal. E o título do livro ficou sendo apenas The God Particle, ou seja, a partícula Deus, ou como muitos chamam, a partícula de Deus. Ele escreveu esse livro falando da sua saga, né, de tentar comprovar a existência dessa partícula por um estudo de uns 20 anos, e ele não conseguiu.
Outros também tentaram, não conseguiram. Mas o acelerador de partículas, o CERN, que fica entre a França e a Suíça, em julho de 2012, conseguiu fazer a comprovação dessa partícula, da existência dessa partícula. Então, o que se imagina é o seguinte: essa partícula, então, ela foi comprovada em julho de 2012, a comprovação, então, existe, falta entender como ela funciona, ainda falta isso, e depois ainda também dominar e utilizar essa partícula. Então, alguns acreditam que se essa partícula entendida e dominada, ela pode ser utilizada até em viagens no tempo, dominar a gravidade, a antigravidade, a matéria, a antimatéria, enfim, uma série de coisas poderão ocorrer na ciência e na vida geral das pessoas, com a utilização dessa partícula. Precisa da tecnologia, mas isso, de certo, vai demorar ainda bastante tempo. E quem sabe até, lembrando, quando se falou em 2012, lá do calendário maia, o fim do mundo e aquela coisa toda que seria em dezembro, quem sabe, e não tinha nada disso de fim do mundo, quem sabe esse calendário maia estaria se referindo a essa descoberta do bóson de Higgs, que na verdade vai ser uma grande revolução na ciência, a partir do momento em que ele for bem entendido e utilizado, dominado e utilizado. Então, quem sabe, seria essa descoberta que vai revolucionar muita coisa na vida da humanidade. Mas isso eu acredito que ainda vai levar umas boas dezenas de anos aí pela frente. Bom, mas então é isso que eu queria falar a respeito dessa máquina do tempo, a respeito do tempo. Então, agradeço muito pela audiência e participem do canal, façam os seus comentários, não precisam concordar comigo, não precisam concordar com as minhas ideias, mas enfim, a minha intenção sempre aqui no canal, dependendo, claro, do assunto, é levar você para alguns momentos de reflexão e provocar também, fazer algumas provocações para fazer com que você pense um pouco a respeito de determinados assuntos, e foi a minha intenção neste assunto, máquina do tempo, realidade ou ficção. Muito obrigado, então, pela presença aqui no canal. Fiquem bem e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau, tchau.